Salve pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Meu nome é Ademir Fernandes, eu sou consultor de sistemas de informação voltado para RP. Também trabalho com dados, com Power BI, Power Business Intelligence, enfim, e outras ferramentas que adquirimos ao longo do tempo, tá certo? Bom, então nesse vídeo aqui é para fazer uma resposta a um seguidor que me pediu sobre como é que eu poderia fazer uma espécie de configuração específica no Smart View, que é uma outra ferramenta de geração de relatórios da TOTOS, onde ela é integrada em todos os módulos da TOTOS, em todos os RPs, Proteus, CRM, DataSul. Então você pode fazer desenvolvimento desses relatórios utilizando essa nova ferramenta. Ele estava com dúvida como é que eu faria uma quebra por corretamente no report, no Smart View. Tá? Então, como eu não gosto de responder nada, faltando nenhum detalhe, nenhuma informação, eu decidi gravar esse vídeo para que a gente consiga esclarecer isso de uma forma mais dinâmica e que ensine realmente de fato como fazer esse processo, tá certo? Então, vou abrir na minha máquina aqui, onde eu tenho aqui alguns campos, né, do report. Então, falando dando explanando, vou excluir aqui, né, para a gente poder explicar melhor o processo. É, Contextualizando, esse relatório aqui, inclusive, foi um relatório que eu desenvolvi para um cliente, mas desenvolvi ele no Reports, que é um relatório de controle de borderô. Para quem não sabe o que é o borderô, basicamente é uma estrutura que tem dentro do RM, que é criada para que você faça o envio de arquivos bancários de pagamento, chamado KNAB, aí que alguns bancos chamam Cispag, que é do Itaú, PagFor, que é do Bradesco, enfim, esses pagamentos que você gera. Então, consiste em que? Você criar uma estrutura, né, que tem convênios, dados no lançamento, inclui os lançamentos dentro desse borderô, gera um arquivo texto e envia para o banco faz o processamento e você retorna a informação fazendo a baixa automática no sistema. E esse relatório foi feito para que ele tenha um controle desses borderôs, né? Porque nesse caso aqui, numa base de exemplo, vão ter poucos dados, poucos lançamentos, mas tem clientes que têm 20, 30 lançamentos no dia e às vezes também tem outros departamentos, tem outras obras e cada uma é responsável por gerar seus pagamentos, então vou ter mais de um borderô no dia para poder fazer, precisa fazer esses controles, tá? Então, nesse caso, ele precisa de um relatório onde eu faça esse controle de borderô, trazendo o borderô e os lançamentos que estão referentes a ele, esse caso, tá? Então, vocês estão vendo aqui, né, que eu tenho aqui os dados do borderô, né, o identificador do borderô, o número do borderô, nome fantasia, data de vencimento, histórico e o valor original do lançamento, tá certo? Então, vou gerar esse relatório aqui para vocês verem como funciona, tá? Deixa ele dar a mensagem aqui, né? Porque eu fiz uma mexidinha aqui nele para a gente poder testar. E vou aqui em Preview e vou colocar a geração aqui, um parâmetro que essa consulta tem. E vai trazer os lançamentos desse borderô, certo? Então vocês vão ver aqui, ó, que vai sair tudo numa página só. E aqui eu tenho aqui o identificador do borderô, né? Eu tenho aqui 5 lançamentos no primeiro borderô, no identificador 2. E tenho 3 lançamentos no borderô de identificador 3, tá certo? Então, nesse caso, está sendo tudo junto. Mas o usuário, por exemplo, que está desenvolvendo, precisa saber, até o próprio usuário mesmo, que está operando o relatório, ele precisa de você ter uma organização. Imagine que eu tenho aqui, nesse caso, eu tenho somente 7 lançamentos. Mas imagine que eu tenho 7, não, 8 lançamentos. Imagine que eu tenho um borderô com mais de 30 lançamentos. Então imagine sair tudo isso aqui embolado para fazer análise, no caso do usuário, para fazer análise corretamente do borderô. Vai ficar muito complicado, né? Vai ficar muito bagunçado para fazer essa análise. Então ele precisa fazer o quê? Nós precisamos fazer uma quebra de página por borderô para ficar mais organizado. Tá? Então como é que vamos fazer isso aqui? Primeiro ponto aqui, chave, é que vocês vão identificar também aqui no preview, que eu acabei esquecendo de passar para vocês aqui, ó. Vocês verem, deixa eu gerar novamente. Vocês vão ver que o documento, para quem está desenvolvendo, sabe que são esses campos aqui. Mas para o usuário que vai fazer a geração do relatório, não sabe que campo é esse, nem esses campos aqui. Tá? Talvez visualmente alguns usuários saibam, mas normalmente ele não vai saber. Então você precisa definir o nome de cada coluna para ficar legível para o usuário, né? Então, o que você precisa fazer aqui para poder fazer esse ponto? Nós podemos aqui, vamos ter que criar um cabeçalho do detalhe, né? Que aqui vamos criar algumas opções onde os usuários às vezes não conseguem identificar a informação, né? E aí tem uma diferença aí, eu estou falando de grupo de cabeçalho de detalhe, onde você no Reports tem uma nomenclatura, aqui no T-Reports Smart View vai ser um pouco diferente, mas o objetivo é o mesmo. Então, nesse caso, o que é que eu vou incluir aqui? Eu vou incluir esse cara aqui, ó, banda de cabeçalho do grupo de inserção, que é
que eu chamo de cabeçalho do detalhe, que é onde a gente vai colocar esse texto, né, com as colunas do texto, para a gente poder identificar cada coluna. Então, eu vou incluir aqui, ó, esse cabeçalho, tá? Aí eu chamo aqui o Group Reader One, tá? Que você pode ter vários cabeçalhos de detalhe no relatório, tá? Mas nesse caso aqui, só um vai ser necessário. Bom, aqui eu vou colocar cada coluna de campo. Eu trouxe aqui uns dados aqui, já estão colados aqui que eu trouxe, que é para a gente adiantar no nosso desenvolvimento aqui, tá? Então trouxe aqui, ó. Nesse caso, eu já criei aqui minhas colunas aqui, ó. Número do documento, que inclusive eu copiei aqui, mas eu vou diminuir aqui o tamanho da letra, tá? E vou fazer uma cópia aqui, que é o identificador do bordereau para a gente poder identificar, tá? Nesse caso aqui, já que eu estou colocando, eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu organizar direitinho aqui, né? Deixa eu deixar aqui um pouquinho, verificar na altura correta, tá? Vou renomear aqui para ID, tá? Para ficar um espaço menorzinho. Bom, então, nesse caso aqui, vocês estão vendo, ó, como eu preciso aqui, ó, eu já trouxe no meu cabeçalho de detalhe, vou precisar colocar os campos que eu preciso fazer aquela quebra, tá? Eu não vou conseguir fazer a quebra somente por uma coluna de texto, que são essas colunas aqui, tá? Que são caixas de textos que eu criei e coloquei apenas, mudei a cor do fundo e coloquei em negrito para destacar ali o título dos dados que estão embaixo, né, no meu detalhe, tá? Então, mas eu preciso de um campo da base, um campo do relatório para que eu consiga fazer essa quebra. Então, nesse caso aqui, eu escolhi o que? Conta caixa, né? Que eu quero que faça uma quebra por conta caixa. E criei os campos do borderô, vocês estão vendo aqui, o identificador do borderô. E esse campo borderô aqui, que lá na tela do borderô, é o campo de descrição de usuário, alimenta esse campo e esse campo é livre, tá? Então, eu poderia colocar a descrição do borderô, mas eu coloquei aqui nesse teste aqui o nome borderô. Aí fica a critério do desenvolvedor, tá certo? Então, coloquei os campos que eu preciso aqui. O que é que eu preciso fazer, né? Eu vou clicar aqui para poder selecionar o cabeçalho de detalhe para eu poder habilitar as propriedades dele aqui nessa coluna aqui na direita. Se eu clicar aqui, por exemplo, em cima, você vê que ele vai colapsar, né? Ele para poder diminuir ali o espaço para quem está desenvolvendo. Então, você clica de novo, ele volta. Então, para eu poder selecionar aqui, eu clico aqui no lado de um campo em branco aqui do cabeçalho, ou eu posso vir aqui por essa linha aqui, ó, e escolher aqui o grupo e o cabeçalho da seção, beleza? E aí, como é que eu vou fazer? A mágica está aqui, ó. Onde é que eu vou mexer essa informação para poder criar a quebra? Se eu colocar por aqui somente para essa seção cabeçalho e seção de tarefas, não vai funcionar. Tá? Por quê? Porque se você reparar aqui, ó, eu não tenho onde dizer por qual campo ele vai fazer a quebra. Então, qual a informação? Eu vou fazer até se vocês verem aqui. Eu vou botar aqui, ó, que é antes da sessão, que é que ele vai fazer a quebra, tá? Vou marcar manter junto aqui e vou salvar esse relatório e vou testar para vocês verem que não vai funcionar da forma como eu preciso, porque eu não disse aqui no momento nenhum que eu tenho o campo. Qual é o campo que ele quer que ele faça a quebra, tá? Vou voltar aqui no preview, no nosso teste. Vou passar aqui no nosso parâmetro, aqui Vocês vão ver que não vai funcionar, só vai trazer aqui, ó. Ele está criando um documento. Ó, ele só trouxe o banco real, sabendo que nesse caso aqui eu tenho no sistema que eu fiz um borderô com um banco real e um outro banco. Você vê que ele não fez a quebra, só gerou uma página apenas de um e trouxe tudo sem fazer a quebra. Então não funcionou como a gente precisa. E onde é que eu faço isso? Vamos voltar aqui no nosso design. Vamos aqui na guia comportamento. É aqui que você vai configurar a quebra de forma correta. Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Primeira coisa que eu vou fazer, você viu que ele já herdou as informações de quebra da primeira sessão que cabeçalho, essa aqui cabeçalho da sessão tarefas. Ele já herdou. Mas para ele fazer corretamente, eu preciso incluir o campo que ele fazer a quebra. Como é que vai fazer isso aqui, ó? Eu venho aqui, ó, em campos de agrupamento, vou editar esse campo aqui, ó. Vou clicar em mais. Ele vai carregar grupo por e eu vou escolher o que aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, os campos que eu quero quebrar. Quais são os campos que estão no meu detalhe? Conta caixa, identificador do borderô e o borderô. Então eu posso fazer uma quebra por aqui. Se eu quiser com uma quebra pelo banco, vou fazer pelo banco. Nesse caso, eu quero pelo borderô. Então vou aqui escolher o identificador do borderô, que é de borderô, tá certo? Vou fazer o agrupamento. Eu posso fazer o agrupamento por mais de um campo? Posso. Mas nesse caso aqui, eu não preciso, tá? Vou colocar aqui, a minha agrupamento aqui com a página inteira, só para ele manter o agrupamento, tá? E aqui, ó, eu vou deixar marcar visível
tá? E vou marcar aqui, já deixar daqui, ó, antes da sessão, tá? Para que ele faça a quebra de forma correta, certo? Vou salvar aqui. Ele vai me dar a mensagem aqui que isso foi salvo, tá? Feito isso, vamos aqui no preview e vamos testar para ver se a quebra funcionou de forma correta, tá? Colocar meu parâmetro, enviar. E tá criando um documento. Pronto, vou lá. Então, vocês viram aqui, ó, que ele já gerou duas páginas para mim, né? Nesse caso aqui, ó, conta caixa. Você vê aqui embaixo não tem mais nenhuma informação. Só do Banco Real, identificador do Bordereau 2. Eu botei teste Smart View na minha descrição do Bordereau. Vamos na próxima página. Olha lá, ó, um outro banco caixa geral com identificador 3 e teste Smart View 2 com os lançamentos, tá bom? Então veja que a quebra funcionou certinho. Então você vai manter o quê? Você vai gerar um relatório com informação para o usuário vai ter o quê? Vai ter uma quebra por uma quebra ali por identificador por borderô. Ele vai estar mais organizado, então vai sair os dados do lançamento do borderô 1. Só depois que ele terminar os lançamentos que estão vinculados àquele borderô é que ele vai saltar a página, né, e gerar uma outra para o outro borderô. Então, se eu tivesse 3, 4, 5, 10, 100 borderôs naquele dia, então ele vai fazer essa quebra de forma correta, tá certo? Então, vocês viram aqui. Então, lembrando, só relembrando aqui. Então, você pode fazer aqui em cabeça de tarefas, marcar que tem que ser antes da sessão, tá? Mas você tem que fazer isso na guia comportamento, que você precisa dizer qual é o campo que você quer que ele faça a quebra. Tá certo, gente? Então, essa aqui foi mais uma dica de utilização no meu canal. Espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, por favor, peço encarecidamente que você deixe o seu like, que infelizmente estamos na era dos algoritmos. E para que meu conhecimento chegue para mais pessoas, eu preciso que vocês realmente dê esse like, né, dê seu joinha. Por favor, se você não conhece, se inscreva no canal, espalhe para outras pessoas que querem conhecer, né, que querem aprender desenvolvimento. Eu tô no meu canal, tem outros vídeos aqui. Então, peço por gentileza que vocês realmente me ajudem nessa questão, tá? Então, se vocês gostaram, deixe seu comentário também. Se você quiser também, como eu disse, vou deixar aqui na descrição do vídeo nos meus canais, no caso do YouTube, eu vou deixar também o meu perfil do Instagram, onde eu repito, todos os dias eu abro uma caixinha de perguntas para que vocês tirem dúvidas sobre a utilização não só do Smart View, como do Reports, como de cubos, como planilhas e também de toda a parte de back-office, seja ela a parte de configuração do sistema, seja ela a parte de parametrização do sistema, tá certo, gente? Então, agradeço demais a presença de vocês, muito obrigado e até a próxima. Fui.